Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um episódio desta segunda temporada desse podcast que vai muito além da visão, que tem a responsabilidade de fazer a prevenção à cegueira, a reabilitação visual, mas também prima pela qualidade de vida das pessoas. E nós estamos tendo cuidado de trazer aqui pessoas que estão também resgatando a história, como da Oculistas Associados de Roraima, que está numa trajetória de 39 anos, 39. De pessoa jurídica da Oculistas Associados, 25 anos. E nessa trajetória, nós, para chegar até aqui, Dr. Rômulo contou com médicas, com médicos, com profissionais, como Celeste Varoto Vanderlei. Doutora Celeste tem uma história muito parecida com a do Dr. Rômulo. Como? Ele é oftalmologista, ele é masculino, ela é pediatra e é feminina. Mas vocês vão ver quantas coisas se confundem. Celeste é uma médica comprometida, uma pediatra que chegou a Roraima, veio lá de Minas, já com uma especialização que não era todo pediatra que tinha em Roraima, e ela tinha que fazer tudo. Ela atendia as crianças, ela foi a responsável de implantar a UTI neonatal na única maternidade, que é a Nossa Senhora de Nazaré. Celeste treinava tantos outros médicos, inclusive com a Universidade Federal de Roraima, ela acolhia lá dentro da maternidade os mesmos alunos que Dr. Rômulo, e a gente tinha esses alunos que eram comuns na pediatria e na oftalmologia, e todos os alunos, esses acadêmicos, os filhos de médicos, Celeste chegou hoje aqui e uma das coisas que ela reviveu, ela foi a pediatra do Dr. Thompson, ele que hoje é a referência em catarata Sim. no estado. E como é difícil para ela, né? Porque ela chamava o Dr. Thompson, eu vou contar aqui, Tom. Então, ela enrola um pouco assim a língua de ver hoje a Patrícia Vanderlei, uma das endocrinologistas referência desse estado, que a gente vai trazê-la aqui, aguardem, de ver também o filho dela, o Felipe Varoto, que está fazendo sucesso e que todos dois também são parceiros da oftalmologia, porque ele trabalha com toda a beleza estética, né? É um dermato renomado, por quê? Porque ele vem de família tradicional e a mãe e o pai tiveram o cuidado de preparar. E a endocrinologista que ninguém, os retinólogos não vivem sem eles, porque realmente os nossos pacientes diabéticos desenvolvem muito a retinopatia proliferativa. Mas eu quero aqui, doutora Celeste, lhe dar as boas-vindas e quero deixar os microfones, o seu microfone aí, para a senhora também se apresentar, para começarmos a ajudar as pessoas a saber da história que nós caminhamos. Olha, primeiro agradecer, emocionada com esse começo aí, e dizer que realmente eu estou aqui há 34 anos e eu e o Dr. Rômulo parece que a gente tinha alguma coisa em comum, e trabalhamos muito, né? Adorava receber as cartinhas dele. Eu mandava, assim, antes da gente começar a falar, toda vez que tinha celulite, né? Olha, procura um oftalmo. Aí ia lá para o Rômulo, ele fechava o diagnóstico direitinho, aí ele mandava a cartinha: querida doutora, faça as continhas, porque a antibiótico era criança pequena, né? E aí ficava a conta do antibiótico para fazer. Aí ele me devolvia o paciente para me fazer a continha, com a cartinha toda amorosa. Nunca me esqueço disso. E trabalhamos por muito tempo junto, e depois passamos por um período ainda meio turbulento para ele, né? Que o INSS para ele não foi uma coisa muito tranquila, né?
Mas, assim, eu acho que uma das maiores referências que a gente tem como médico, como pessoa, e tu junto dele, né? Porque eu acho que não existe Dr. Romo sem Edila e Edila sem Dr. Romo. Então, assim, vamos começar. Mas muito obrigada pelo carinho, pelos nossos filhos, né? Estava dizendo para o Thompson agora só que eu fico tão orgulhosa de ver essa geração, o Thompson, a Cristiana, a Patrícia, o Pipo, todos esses filhos que a gente viu pequeno, né, Edila? A gente viu. Você também tem muita gente trabalhando contigo lá que a gente viu pequeno quando nasceu. E hoje em dia a gente está vendo esse ciclo assim, né? Eu fico muito feliz. Matriarca de uma família de médicos, matriarca de uma família que cuida das pessoas. Celeste Baroto Vanderlei. Bora começar. Falar da história da Oculistas Associados de Roraima, falar da história do Dr. Rômulo e não falar na Celeste é como não contar a história. Então vamos lá. Celeste e Rômulo, eles eram fora da casinha, eles eram diferenciados. Eles sabiam que eles não faziam tudo sozinhos. E eles passaram para 25 turmas de acadêmicos de medicina, onde o Dr. Rômulo foi professor, de que o médico tinha que contar com a outra especialidade. E ele tinha muito respeito pela criança. Ele passava para todos que o seguiam que a criança era o futuro do mundo, mas que a criança tinha que ser cuidada. E ele não permitia que o oftalmologista sozinho, sem ser, não tinha naquela época oftalmopediatra, Não. e ele dizia que mesmo o oftalmopediatra, ele tinha que ter a parceria com o pediatra. Ele dizia, o pediatra é completo. Aí o povo dizia, mas Rômulo, tu elogia tanto. Ele dizia, eu só trato uma criança com celulite orbitária, uma criança que com roupe. Sim. Ele pediu a doutor Ricardo Mendes nós vamos chegar lá. que fizesse um trabalho, a monografia do doutor Ricardo, a monografia do doutor Thompson, foi toda espelhada na Celeste. E aí, assim, a Celeste tem uma história. Ela também foi perita com ele, mas lá ele não se adequou bem porque o doutor Rômulo gostava de estar na ponta, ele queria estar cuidando das pessoas, ele queria estar examinando, ele queria estar tratando, ele queria estar atendendo os menos favorecidos. E ele dizia, Celeste, tu pode ser perita, mas eu quero voltar para a ponta. Então, ele voltou. Mas, doutora Celeste, eu quero que fique registrado aqui, nesse trabalho que nós estamos resgatando, qual eram as doenças, que ninguém precisa nem de cola, qual eram as doenças que a senhora, da hora que a criança nascia, quantas crianças que hoje, para chamar a atenção da saúde ocular, chamar a atenção da nova geração de pediatras, para uma reflexão durante o dia, quem está ali na maternidade, quantas crianças um pediatra encaminha para o oftalmologista? A visão se forma de 0 a 7 anos. E eu sei tudo, viu? Eu sou um livro aqui. A senhora mandava criança da hora que nascia até que idade e por que a senhora mandava? Então, vamos começar. Na realidade, a gente, até a primeira coisa que a gente estava vendo, você brincou comigo, né? Falando das sequelas que ficam, mas vamos começar. Por que aonde começa a prevenção, né? Eu acho que a gente tem que começar pela prevenção. A gente vive, só chegar no final, vamos começar. A primeira prevenção vai começar no pré-natal. Quando você for fazer a primeira consulta de pré-natal, você já vai fazer as sorologias e você já vai detectar sífilis, toxoplasmose, citomegalo, rubéola. São vírus que causam alterações reticulares, né, na córnea da criança lá. E aí, se você não detecta isso, você vai quando essa criança nascer, ela já tem uma chance grande de já nascer com problemas oculares, né? Então, a primeira prevenção começa no pré-natal. Vamos fazer o nosso pré-natal bem feito, vamos procurar um bom médico, vamos tratar direitinho, né?
Fazendo um pré-natal bem feito, a gente já começa a segurar uma boa visão para essa criança, né? E aí depois, quando essa criança nasce, na sala de parto, tem um exame para ser feito na sala de parto. Na sala de parto, ninguém fica muito abrindo o olho do neném assim, não. Geralmente, a gente brinca que antigamente demorava 7 dias para abrir o olho, né? Mas hoje em dia, geralmente... Então, assim, quando o neném nasce, se é um neném que nasce de parto cesárea, então ele já não tem o risco da contaminação, nem da clamídia, nem da gonorreia. Então, não é obrigatório o uso de colírio. E a gente usava, hoje em dia se usa bem menos, o nitrato de prata 1%. Só que começou a ter muita conjuntivite química, já começava a encaminhar para os oftalmos daí, já tinha muita conjuntivite química. Então, hoje em dia, tem um colírio de povidona, tem eritromicina, tem tetraciclina, que estão se usando. Então, parto vaginal, ainda existe a indicação de usar. Parto normal, parto vaginal, né? Parto normal, né? E a cesárea não tem indicação de colocar colírio, porque ele não passou ali no canal. Então, já começa daí. Aí, o que você vai notar? Você tem que observar como é que tá, porque apesar do neném estar de olho fechado, você vê aqui mais altinho aqui, né? Se de repente você notar que existe um afundamento, que tem, você tem que, porque existe a oftalmia, né? Não é uma coisa muito comum, mas existe também. Então, assim, na sala de parto, o que você acaba vendo são as conjuntivites, elas não apresentam na sala de parto, elas vão apresentar depois do segundo, quinto dia, até um pouco mais para frente. Então, na sala de parto, o que você pode ver assim que o neném nasce? Se tem o olho, né? Se está lá o olho. E depois, outra coisa que é bem comum é, às vezes, um parto um pouco mais distóxico, aqueles partos mais complicados. Depois, na hora que você vai passar a visita já no quarto mesmo, no alojamento conjunto, a mãe fala, doutora, tem uma manchinha de sangue aqui no olho. Aí você vai explicar para ela que aquela manchinha, também aquilo ali, aquele sangramento não vai afetar a visão do neném. Então, assim, a princípio, na sala de parto, o que você vê é essa parte mais de estrutura mesmo. Doutora Celeste, doutor Rômulo era assim, a senhora era referência, ele dizia, eu queria que todo acadêmico de medicina passasse na mão da Celeste, porque ela evitou muitas crianças de ficarem cegas. E naquela época, 70% dos encaminhamentos e de exames oftalmológicos em criança eram mandados pela doutora Celeste. Então, você veja quantos problemas foram evitados. Hoje, ainda lamentavelmente, pleno século XXI, a gente pega uma criança com catarata congênita, que só é descoberto com 7 anos de idade. E também a senhora via ali dentro, mas quando saía, que começava a se consultar, fazer aquelas consultas periódicas com o oftalmologista, a doutora Celeste descobriu algo inédito. Muitas crianças, elas não tinham o problema da ambliopia, porque a Celeste, quando examina a criança, ela olha tudo. E aí, ela percebia, brincando com a criança, que a criança enxergava de um olho e o outro não. E um dia o doutor Rômulo disse, eu vou mandar a Celeste vir aqui dar uma aula, porque o oftalmo tapava um olho e o outro. Mas a senhora uma vez mandou um caso que a criança hoje ela enxerga, porque foi feito todo o serviço e essa criança hoje está aí contando a história. Também, doutora Celeste, a senhora vai contar, a senhora contou dentro da sala de parto, e depois eu quero que a senhora deixe aqui para toda a classe médica, principalmente os médicos novos, como eles podem fazer pela saúde ocular. Eu vou lhe contar uma criança, hoje ela tem 10 anos, como é filho de uma autoridade, desde pequenininho, a criança, ela tinha alergia muito nos olhinhos e periódico se repetia, então é um caso que eu quero que explique. E essa criança, a Celeste se preocupava e mandava a mãe fazer um exame oftalmológico. E a mãe ia. Essa criança, hoje, ela está desenvolvendo um ceratocone, o grau está muito forte, né? E forte mesmo, e a mãe, ela é muito grata, sim, ela sabe que a senhora foi o pediatra da hora que nasceu,
e essa criança sempre está sendo acompanhada. Mas se não fosse a pediatra uma Celeste, com Não, certeza verdade. essa criança nem estaria mais enxergando. Então, eu queria que a senhora contasse aqui de quando sai, assim, a Sim. gente já viu que na hora, quantas crianças precisam do oftalmologista, depois, até 7 anos, que é quando se forma a visão, quantas coisas que a senhora descobre e manda para o Então, vamos oftalmologista? continuar. Na sala de parto não tem muita coisa que fazer. O teste do olhinho, que hoje é obrigatório, a gente, na nossa época, não tinha, né? Depois eu vou chegar quando a gente começou a trabalhar, o doutor Ricardo. O teste do olhinho, ele não é um exame oftalmológico. Ele não é considerado um exame oftalmológico. Tanto é que é o pediatra que faz o primeiro teste do olhinho em 72 horas. Ele vai ver principalmente o quê? Você vai jogar aquela luz, né? Tu entende mais de olho do que eu. E se tu tiver tudo direitinho, tudo transparente, você vai conseguir chegar lá no fundo e vai ver o reflexo, ou avermelhado, ou alaranjado, e que seja igual dos dois lados. Aí sim você vai pegar as cataratas congênitas que vai ser feito. Durante o primeiro ano de vida, o ideal é que essa criança faça no mínimo 3 testes do olhinho no consultório. Esse é o ideal, a gente acaba não fazendo, mas esse é o certo. E a partir dos 6 meses, essa criança tem que fazer um exame oftalmológico. E com o oftalmo mesmo. Então, o teste do olhinho, ele é um teste de triagem. Ele não é um exame oftalmológico, ele é um teste de triagem. O exame oftalmológico tem que ser feito com o oftalmo mesmo, porque ele vai pingar o colírio, ele vai fazer tudo direitinho. Então, esse acaba sendo a rotina das crianças normais. Dentro do berçário, que trabalhei lá essa vida toda, existe um protocolo. Criança abaixo de 1,5 kg, criança abaixo de 32 semanas, criança que ficou muito tempo no oxigênio, a gente tem que fazer um fundo de olho. E a gente começou a fazer isso, o quê? Há uns 20 anos atrás, nem lembro. Foi quando o doutor Ricardo, naquela época, eu sempre digo que o Ricardo foi assim, muito... E assim, além da gente descobrir a retinopatia da prematuridade, ele ainda levava para tratar em Recife. Era Verdade. assim, isso é só para os antigos, né? Os novos não sabem disso. A retinopatia da prematuridade, ela é desenvolvida pela prematuridade, né, o uso excessivo de oxigênio, e começa uma proliferação em volta lá, e aí precisa ou com laser, né, ou com aquela medicação que é injetável. Então, assim, naquela época, a gente tinha muito, olha, mas como graças a Deus tudo está evoluindo, a maternidade evoluindo, as UTIs evoluindo, hoje em dia a gente tem muito pouca roupa. Ou não faz muito diagnóstico, mas eu acho que diminuiu bastante, porque os protocolos também melhoraram, né? Antigamente usava muito oxigênio, hoje em dia o uso do oxigênio já é bem mais restrito, as FiO2 são menores. Então, assim, é uma das causas mais importantes de cegueira que, não sei se dava para ser evitada, pelo menos controlada, seria a retinopatia da prematuridade. Que o doutor Ricardo, talvez por isso o Thompson, né, tenha gostado. Foi um trabalho muito bom, foi o primeiro que desenvolveu e foi a primeira vez que a gente começou a pôr como rotina fazer um fundo de olho dentro da UTI. Isso é uma coisa que mudou, que mudou a vida de muitas crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Um registro fantástico, emocionante, o nosso abraço carinhoso a Liana Ventura, por ter proporcionado, junto com Marcelo, Dr. Ricardo Mendes, aluno da Universidade Federal de Roraima, não sei nem quantos anos o Ricardo já tem de formado, mas faz muito tempo, por ter minorado a cegueira nas nossas crianças, por ter prevenido, e realmente a Fundação Altino Ventura, de parabéns, porque quantas crianças foram encaminhadas e era através do Sistema Único de Saúde. Sim. E a nossa gratidão para ficar registrado, doutora Celeste, é esse poço de cultura e que ela ainda continua ajudando. Doutora Celeste, eu acredito, né, com todo respeito a toda essa evolução, mas nós ainda pegamos crianças... Com retinopatia, né? Com retinopatia da prematuridade. Nós pegamos crianças que nunca, quando saíram da maternidade só com teste do olhinho,
elas não fazem mais acompanhamento oftalmológico. Então, nós estamos pegando muitos problemas. E esses dias o doutor Ricardo examinou e disse, está faltando celestes em Roraima. Eu digo, não, tem. Acontece, doutor Ricardo, que a migração tem dificultado muito esse trabalho. É muito, um volume muito grande dentro da maternidade e os médicos, às vezes, não conseguem fazer esses protocolos. Cuidam de tudo e esquece do olho das crianças. Pois é, mas aí a gente implantou naquela época e mantém até hoje, né? Até hoje tem dentro do berçário, tem oftalmo que vai para fazer o teste do olhinho, não, para fazer o fundo de olho. Da onde saiu a ideia? Rômulo e Celeste. Ela é antiga, viu, gente? E ninguém tem nem ciúme, porque ela é antiga mesmo, e ela é essa que ajuda, que acolhe. Eu imagino os filhos dela sendo médicos e ela sendo a intercessora, sem ser Nossa Senhora. Mas ela deve dizer, meu filho, faça uma caridade, meu filho, ajude aqui, né? Porque, doutora, a senhora e o doutor Rômulo não conseguem mais mudar, porque o céu é muito grande e com certeza terá muitos lugares. Doutora Celeste, o que a senhora daria hoje de orientação e o que a senhora podia colaborar de ideias para que a gente pudesse encaminhar, examinar essas crianças de 0 a 7 anos? Na realidade, hoje em dia, a gente teria que ter algum programa, alguma coisa assim, né? Porque outra coisa que a gente está vendo agora, né, Edila, é o problema das telas, né? Que tá uma coisa assim extremamente, acaba afetando a visão das crianças, além de afetar o geral todo, né? O programa que eu sei que tem, quando nasce, tem o teste do olhinho, quem fica no berçário faz o fundo de olho, e aí depois essas crianças, elas não têm essa rotina de fazer essa consulta oftalmológica anual. Mesmo. O certo era fazer anual, fazer até depois de 6 meses, todo ano. Então, assim, de repente, criar algum programa para, tipo assim, faça uma consulta oftalmológica todo ano. E, assim, como teve o filho do Leifert lá, com a retinoblastoma, aí, quando acontece alguma coisa assim, aí todo mundo fica preocupado, todo mundo leva, todo mundo... Mas depois para e não. Então, assim, criar essa rotina de ir no oftalmologista mesmo, né? De fazer essa consulta com um especialista, pelo menos uma vez por ano. E hoje, nós ainda temos uma coisa mais importante, nós temos os oftalmos pediatras. Sim. Né? Nós temos os oftalmologistas que, às vezes, eles não têm uma residência não fizeram 3 anos de oftalmopediatria, mas eles fizeram alguma área que também foi obrigado a fazer, né? Quem faz estrabismo faz, ou quem gosta de criança também faz vários cursos na área da pediatria. Sim. Hoje nós temos em Roraima pelo menos uns 3 médicos que fazem oftalmopediatria. Né? Tem a doutora Louise, tem a doutora Tariana, tem a doutora Daphne, né? E a gente sabe que cada vez está chegando mais. Então, o recado da doutora Celeste aí não é mais para a velha guarda, mas é para a nova guarda, que se preocupem em dar ideias de políticas públicas para cuidar da visão das nossas Sim. crianças. E assim, às vezes o pai fala, mas doutor, o menino não sabe falar, como é que ele vai ver as letrinhas? Então, não precisa saber falar. O oftalmo tem métodos de saber se a criança enxerga ou não. Ele tem métodos e tem equipamentos modernos. Sim, hoje, sim. Na época do doutor Rômulo, já tinha, era retinoscopia. A criança não precisava falar, jogava a luzinha, e ele fazia uma retinoscopia, ele descobria até se a criança ia evoluir, ele jogava a faixa. Hoje, as residências não ensinam muito a retinoscopia, mas existem equipamentos, existem refratores portáteis, existem muita tecnologia e os médicos oftalmopediatras, eles têm muitas técnicas. Então, realmente, doutora Celeste,
a criança tem que ser levada ao oftalmologista, ela tem que ser examinada até os 7 anos de rotina. Doutora Celeste, eu sei que a senhora é uma médica, é a mesma geração. Gente, falar em Rômulo, falar em Celeste, falar em Celeste, falar em Rômulo, eu vou contar até um segredo. Até hoje, eles têm pacientes que, como eram de famílias muito pobrezinhas, assim, pobres que a gente chama hoje, de grupos mais vulneráveis, que ganhava menos de salário mínimo, ou um salário mínimo não dá. Quem ganha salário mínimo, pagar uma consulta de R$ 300, né? Então, a doutora Celeste, até hoje, eu não sou baú, eu conheço pacientes que ela ainda atende, que ela ainda, a pessoa liga para ela e como ela tem todo o follow-up da criança já adulta, ela ainda medica. Então, eu sei pessoas que nascem hoje na maternidade, que ela ainda pega em vários lugares, e que as crianças chegam no consultório e dizem que ela ajuda, né? Mesmo já tendo tantos anos de carreira. E então, doutora Celeste, eu sei que a senhora tem uma experiência imensa. Eu quero que a senhora deixe aqui uma ideia, uma mensagem. O que podemos fazer pela primeira infância? Pois é. A primeira infância agora já desde 2019, foi encampada pelo CNJ, e agora estão todos os tribunais de contas, até eu mesmo dentro do Tribunal de Contas agora, a gente fazendo parte da primeira infância, e na realidade, você está falando, eu dei palestra em todos os municípios do estado, acabei conhecendo todo o estado. E assim, o que a gente bateu foi bem nessa parte da prevenção. Mas eu acho que, de repente, uma das ideias que pode haver para esse pessoal, porque eles estão dentro da primeira infância, ela é muito abrangente, né? Vai de 0, da concepção até os 6 anos. E então, fazer alguma campanha, alguma coisa para essas consultas oftalmológicas mais pôr na cabeça do paciente que ele precisa ir no oftalmologista uma vez por ano, a criança, né? Não é só quando ela tem alguma coisa, porque a mãe só leva quando nota alguma coisa. Ela só leva quando ou tem um estrabismo, ou tem uma conjuntivite muito forte que não está resolvendo, ou quando ela acha que a criança não está enxergando. Então, a princípio, ela acha que a visão é uma coisa que tranquila. A mãe só se preocupa com a visão quando ela acha que essa visão pode faltar. E, na realidade, o que a gente tem que fazer é prevenir essa falta de visão. Porque, assim, eu acho que dos sentidos, eu acho que a visão é o mais difícil de viver sem. Eu não sei como... Quem nasce cego, tudo bem. Mas eu vejo... Agora, como perita, não só não de crianças, de pessoas mais... que a perda da visão é uma coisa muito difícil. E, assim, voltando só para terminar rapidinho, as pessoas têm uma ilusão... A gente tem que prevenir para aquela criança não chegar no INSS. Ela tem direito a um benefício, a criança que tem baixa visão. Então, é uma coisa assim, eu não tenho visão monocular. Visão monocular, ela te dá um punhado de direito, mas no BPC é cheio de contas, cheio de coisinhas que você tem que pontuar, e nem sempre só ter a visão monocular, ela vai te dar direito a um benefício, entendeu? Doutora Celeste, a senhora teria que ter 2 episódios, porque, veja bem, a Celeste, ela é perita do INSS, uma das peritas concursadas. Há 20 anos. Há 20 anos. Então, eu acho que ela deve estar, assim, traumatizada com esses BPC aí, com esse rombo de bilhões, porque ela para e pensa, mas eu não deixo passar, Não deixo, não. porque ela é muito rigorosa, e eu sei disso porque eu forneço muitos laudos, e quando chega na mão dela, a pessoa não consegue. Doutora Celeste, lembrando aqui, e parabenizar a prefeitura, no programa, tem o Bem-TV hoje, que pelo menos as crianças matriculadas na rede municipal, elas estão tendo a oportunidade de passar com um oftalmologista. É uma pena que são criancinhas já grandes, né? E às vezes a gente tem descoberto, não, às vezes não, tem sido descoberta muitas crianças que nunca fizeram uma consulta, mas o Bem-TV já é uma política pública louvável. Fica a dica aqui, né, para as conselheiras
do Tribunal de Contas, para esse grupo de médicos, de que peguem a doutora Celeste mesmo, que ela tem muitas ideias, e a gente está dentro, viu? Pois Eu é. tenho certeza que a gente vai ter alguns oftalmologistas, claro, que tem uns que têm mais sensibilidade, tem outros que até têm, mas tem outros compromissos, né, que não queiram. Tem gente que tem criança pequena, tem gente que não pode, mas sempre tem alguém que é tocado pelo seu exemplo. A senhora é um exemplo. E eu quero que a senhora aqui, doutora, dê uma mensagem. Quando Edila e Rômulo surgiram com a senhora, fizeram uma parceria de trabalho, uma parceria de ajuda. Nós não trabalhávamos na mesma clínica, ela no Hospital da Mulher sempre e nós na Oculistas, mas eu lembro de algumas vezes que o doutor Rômulo pediu uma cortesia sua e vice-versa, porque vocês são desses. Então, eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem envolvendo toda a equipe da Oculistas, inclusive onde o doutor Rômulo estiver, ele vai estar ouvindo. O que a Oculistas representou para a senhora quando se fala de prevenção, de humanização, de amor? Eu sempre tive muito orgulho de ser amigo de vocês, né? E assim, é sempre que vem na cabeça, bora lá na oculista, marca a consulta, vê. E assim, e tem esse outro lado, aquele trabalho que tu faz, aquele atendimento mais em conta lá, é uma coisa... Programa Visão para Todos, que não agrada a todos, mas agrada a maioria das pessoas, principalmente os de grupos vulneráveis. Com certeza. Nós temos uma manicure em comum há quase 20 anos também. E assim, e ela só, tu leva lá, eu arrumo lá com a Edila, pode deixar que eu arrumo a consulta lá com a Edila, pode deixar que eu encaixo. Então, assim, eu acho que talvez essa abertura, essa disponibilidade, porque a medicina, ela te dá muitas coisas, mas eu acho que a gente também tem que ter uma contrapartida, né? Eu penso assim porque para mim sempre foi muito tranquilo, por trabalhar muitos anos na maternidade, depois ficar só com a parte de prematuro, depois fazer só ambulatório de prematuro. Então, você vê que você tem que ter uma contrapartida, que não é só o dinheiro. Gente, fica aqui a dica. Quem estiver nos seguindo, faça a sua consulta oftalmológica na sua criança. Olha, já previne desde o pré-natal. E depois de nascer, até aos 7 anos, é imprescindível. E também aqui uma dica para as nossas autoridades de que políticas públicas, nossos senadores, deputados, políticas públicas voltadas com responsabilidade para a prevenção da cegueira. Fica a dica. E nós estamos aqui ainda contando uma história e temos certeza, eu e Celeste, ainda faremos muito por vocês.